cidade e também a região. Olá, meu internauta que está aí navegando gcn.net.br. Estamos chegando com o GCN News desta segunda-feira, dia 30 de maio. As principais informações do dia e do final de semana para você agora. E a gente começa o nosso programa falando sobre a Expoagro 2016, que chegou ao final neste domingo. E foi uma festa para ser esquecida. E a gente começa a explicar por quê. No primeiro fim de semana foram mais de 250 boletins de furtos no show de Wesley Safadão na Expoagro. Os francanos lotaram as delegacias em busca de ajuda. Foram, em sua maioria, celulares furtados na noite do show, que levou mais de 30 mil pessoas ao Parque Fernando Costa. Teve também um sapateiro de 18 anos que foi espancado e roubado por um bando no meio do show. Ele perdeu desde o par de tênis até um dente diante das agressões sofridas. Ninguém foi preso. Ainda no primeiro fim de semana, o promotor de justiça do consumidor, Murilo Lemos Jorge, disse que havia provas de que o número de seguranças trabalhando na noite do show de Safadão foi muito inferior ao exigido em contrato. Depois do arrastão, a intervenção. As polícias civil e militar de Franca ocuparam o Parque de Exposição Fernando Costa. O Ministério Público também abriu inquérito civil para apurar irregularidades e intimou organizadores da festa para darem explicações. O alvará do Corpo de Bombeiros foi descumprido. Além disso, 2 traficantes foram parar na cadeia de Franca ao serem flagrados pela PM vendendo drogas dentro do parque. Um sapateiro do Jardim Lima estava com 16 papelotes de cocaína e um cigarro de maconha. Depois foi a vez de um servente de pedreiro do residencial Meireles ser enquadrado. Ele estava com 29 porções da mesma droga e dinheiro. Os 2 foram recolhidos ao CDP. O início dos últimos 2 shows da Expoagro foram marcados por uma ocorrência inusitada. Um casal de estudantes foi surpreendido por outros espectadores fazendo sexo em um dos banheiros químicos do evento. A polícia foi chamada e flagrou um estudante de 19 anos e uma garota de 16 no meio do ato. Eles foram conduzidos até a guarnição, ouvidas pela PM e acabaram liberados para acompanhar o show. Tudo isso em apenas 3 semanas de Expoagro, que terminou nesse domingo com essas imagens que a gente vê aí. Ninguém no Festicultura, o festival de atividades realizados para finalizar a festa. Nesse ano, somente algumas pessoas compareceram ao local para assistir às apresentações. O parque estava vazio e, enquanto os cantores estavam se apresentando no palco principal, barracas e a estrutura de shows apresentados na semana estavam sendo desmontados. Nenhum balanço foi divulgado ainda pelos organizadores nem pela prefeitura para saber efetivamente como foi a Expoagro em 2016. Se na Expoagro a gente teve todas essas ocorrências, na virada cultural nenhuma ocorrência policial foi registrada e rendeu, obviamente, como não poderia deixar de ser, imagens bem interessantes. Veja aí, tudo foi registrado no final de semana. A virada cultural começou no sábado com diversas atrações divididas no Teatro Municipal e também no Poliesportivo. Uma das atrações mais esperadas era a banda Nação Zumbi, que subiu ao palco já na madrugada de domingo. A noite também contou com o show de Paula Lima e a participação do músico francano Diego Figueiredo. O cantor Thiago York inaugurou o palco no final da tarde de domingo com sucessos de Amei Te Ver, Coisa Linda e Dia Especial. E ele animou o público, que foi o maior desde o primeiro dia. Após a apresentação de Thiago, foi a vez do ex-integrante de uma das bandas de rock mais conhecidas do país, Arnaldo Antunes, que pela segunda vez consecutiva se apresentou no festival e trouxe um rock alternativo para o público, que vibrou com o show. Segundo a Polícia Militar, cerca de 5 mil pessoas, aproximadamente, compareceram no último dia do evento e nenhuma ocorrência foi registrada. E nesse final de semana nós tivemos um feriadão prolongado de Corpus Christi. E para quem voltava de Rifaina e ranchos ali de Minas Gerais, acabaram se envolvendo em um engavetamento. Quem não se envolveu no engavetamento acabou pegando um trânsito infernal.
O acidente envolveu pelo menos 6 veículos e foi registrado no começo da noite de domingo. O engavetamento foi registrado entre Cristais Paulista e Franca, no sentido para quem voltava para a cidade na rodovia Cândido Portinari. Pelo menos nesse acidente, ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária, antes, a cerca de 3 quilômetros dali, outro acidente envolvendo mais carros foi registrado pela Polícia Rodoviária. Já que a gente está falando sobre acidentes de trânsito e na rodovia, principalmente aí com essa volta do feriadão, aqui dentro da cidade, a nossa equipe fez um levantamento que mostra que em 10 dias, 4 acidentes tiveram envolvimento de ônibus da empresa São José. O último caso aconteceu na sexta-feira, quando o motorista de um ônibus da empresa perdeu o controle do coletivo e bateu em um poste. O acidente foi na Avenida Hélio Palermo, no cruzamento com Ademar de Barros. O impacto quase derrubou o poste. Nenhum passageiro se feriu. Na segunda-feira, dia 23, um ônibus da São José e um Honda City bateram na Avenida São Vicente. Quando o carro sinalizou uma ultrapassagem, foi surpreendido. O carro acabou esmagado. Outro acidente foi registrado no sábado, dia 21, e deixou um carro destruído no centro. A batida envolveu um ônibus da empresa São José e um Ford EcoSport. Pelo menos uma pessoa ficou ferida. No dia 18, a ação de 2 bandidos de 24 anos e um de 28, moradores da Vila Raicos e do Sítio Petrópolis, por pouco não terminou em tragédia. Eles arrebentaram o Uno na traseira do ônibus da São José. Os dois acabaram presos depois de fugirem do acidente. Ainda sobre acidentes, a gente vai ver imagens da região. O começo do feriado de Corpus Christi foi marcado por uma tragédia em uma serra, conhecida como Serra da Boa Esperança, no sul de Minas Gerais. Na quinta, segundo o Corpo de Bombeiros, um jipe subia a serra quando o motorista perdeu o controle e o veículo desceu capotando. Uma mulher foi jogada para fora e acabou sendo atingida pelo jipe e acabou morrendo. Outras 2 pessoas foram socorridas para o Hospital Bom Pastor, em Varginha. E um homem realizou um churrasco no final de semana, mas o presente dele para os convidados foi uma sessão de tortura. O homem de 30 anos foi preso em flagrante no domingo por agredir e manter 3 pessoas trancadas em casa. Com o pretexto de que faria o churrasco, o suspeito convidou um homem e 2 mulheres para irem até a sua casa. Logo que chegaram às 11 da noite, eles foram trancados em um dos quartos e submetidos a uma verdadeira sessão de tortura. Torturou nós a noite inteira, botou fogo dentro do quarto, ameaçava nós o tempo inteiro, explodiu o bujão de gás, espancando nós a noite inteira. A Polícia Militar foi chamada àquele local, conseguiu apresentá-los ao plantão policial. Aqui nós visualizamos que ele tinha também um ferimento e uma das testemunhas alegou que usou-se da circunstância da legítima defesa, porque vendo que estava sendo agredido, ele então pegou um tijolo e jogou contra a cabeça desse indiciado, que acabou recebendo aí aproximadamente 50 pontos na cabeça. E o Marco Silva vai trazer agora informações sobre um motorista que foi preso depois de estuprar um menino de 15 anos. Alô, amigos internautas, e nesse final de semana nós tivemos um fato lamentável, onde um garoto de 15 anos foi abusado por um motorista de 42 anos. Ele teria sido abordado ali próximo à Avenida José da Silva, ali no Parque Fernando Costa. De repente, esse homem de 42 anos, sobre ameaça, dizendo que iria matar a irmã desse garoto de 15 anos, ela que está grávida, ele entrou no carro. Mas, para sorte desse garoto também, a polícia estava passando ali pelo local. Ao suspeitar do carro que estava ali parado na rodovia, ele foi abordado. E ali a polícia encontrou o homem pelado, tentando aí manter relações sexuais com esse garoto de 15 anos. Agora, o detalhe dessa ocorrência, da prisão desse homem de 42 anos, é que há 2 anos atrás, em 2014, ele teria também abusado de um outro garoto, ali próximo à Unesp. Naquela oportunidade, a delegada, a doutora Graciela Davi Ambrosio, fez o boletim de ocorrência, pediu a prisão preventiva desse homem, que foi concedida pela Justiça, mas, estranhamente, nesse final de semana, novamente, ele voltou a praticar esse ato de abusar de crianças. E, portanto, esse garoto que mora na região do Santa Luzia, passou por os exames e agora a DDM, Delegacia da Defesa da Mulher, vai instaurar inquérito para realmente saber o que vai acontecer com esse homem, que já está preso, de 42 anos, que há 2 anos atrás teria praticado o mesmo ato contra um outro garoto ali da região do Parque Vicente Leporaz. Outras informações durante todo o dia no gcn.net.br. Para você, um abraço e até amanhã.